Olá pessoal, meu nome é Lucas Ferreira, atualmente eu sou acadêmico de medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro e aqui eu gostaria de apresentar um breve resumo acerca da asma. Bom, lembrando que esse é um resumo de um dos capítulos do Harrison e, portanto, não substitui a aula e nem a leitura do livro-texto. Bom, então vamos começar com a definição. Então, asma é uma doença obstrutiva das vias respiratórias. Então, você tem aqui o informativo do Ministério da Saúde, né, apresentando os principais sintomas da asma, né? É grandemente caracterizada por tosse seca, chiado no peito, que os pacientes relatam. E essas características de sintomas da asma, elas se devem, na verdade, a um processo de inflamação, um processo de hipersensibilidade e também uma hiperreatividade que acontece nas vias aéreas desses pacientes. Então, esses pacientes eles são sensíveis a determinados alérgenos em geral e, em contato com esses alérgenos, o organismo reage de forma mais intensa. E aí você tem os sintomas, uma tríade característica da asma, que é a de sibilos, tosse e dispneia. Bom, essa obstrução da asma geralmente ela é reversível. Essa reversibilidade da obstrução é importante para fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças. É uma doença prevalente, né, relativamente prevalente, acometendo aí, por exemplo, 15% das crianças. E a sua prevalência ela vem aumentando nos países desenvolvidos, embora a relação entre a prevalência da asma e a poluição atmosférica ela não é bem estabelecida ainda. Mas esses pacientes, e é até um fator de risco interessante, né, característico da asma, os pacientes em geral têm atopia. Né? A gente vai ver como é importante, né, essa atopia no diagnóstico da asma. A incidência a asma ela pode ser graduada, né? Então existem pacientes que têm uma asma, uma doença mais leve, outros que têm a forma mais grave, mas em geral aqueles pacientes que têm a forma mais leve, é, em, em geral não evoluem para formas mais graves da doença. Bom, quais são os fatores de risco? Então, fatores de risco são aqueles componentes que aumentam a chance do paciente, de uma pessoa, desenvolver asma. Então, a asma ela tem a ver com fatores genéticos, polimorfismo genético importante no caso da asma, mas fatores ambientais eles também são fatores de risco. Então, você tem aí alto grau de concordância entre gêmeos idênticos, né, mostrando que tem uma carga genética importante na asma e outros fatores de risco. Então você tem a atopia, né? Então os pacientes eles são atópicos, né? E tem uma alta produção de IgE em geral. Tem associação, então outro fator de risco é a rinite alérgica e dermatite atópica. Obesidade também aumenta o risco de uma pessoa desenvolver asma. Alguns estudos aí mostram, na verdade, que não tem evidência suficiente, né, para demonstrar que a poluição do ar seja um fator importante, né, de risco, e mais alguns alérgenos, por exemplo, exposição ao ácaro na infância, são considerados fatores de risco. A poluição ela pode ser um fator desencadeante, ou seja, naqueles pacientes que têm a asma, eles entram em. Ops, eles podem ter asma exacerbada no contato com esses poluentes. Então, desculpa, se tem aqui ó, os poluentes de óxido de enxofre, óxido de nitrogênio, ozônio também. Então esses são os desencadeantes da asma, né? Aqueles elementos que desencadeiam a hiperreatividade nas vias aéreas dos pacientes que já têm a asma. Então, vários estímulos, né? Eles causam estreitamento das vias aéreas, piorando os sintomas, né? Então, vai ter piora do sibilo, da tosse e da dispneia. Vários tipos de alérgenos, né? E aí cada paciente é sensível a determinados alérgenos. Então você tem aí pelos de gatos, baratas, dermatofagóides, esporos de fungos, outros desencadeantes, né? Rinovírus, desculpa, rinovírus e vírus sincicial respiratório, coronavírus. Outros desencadeantes bastante conhecidos, os beta-bloqueadores, né, que eles bloqueiam a sinalização da epinefrina, que causaria broncodilatação, né, via receptor beta 2.
Então os beta-bloqueadores, os IECA, ele também aumentam a tosse. AS, né, bloqueadores de COX em geral, os não seletivos. Em crianças, principalmente, você tem a asma induzida por exercício físico, né, que existe uma hiperventilação e aumento da osmolaridade do líquido que recobre as vias aéreas, que é característico, né, desse tipo de asma, que é melhor espontaneamente após 30 minutos de repouso. E os fatores físicos, né? Então, esses são os desencadeantes da asma que a gente vai procurar evitar para diminuir os sintomas nos pacientes da asma. Outros fatores desencadeantes, né? Além do beta-block, pelo de animais, você tem os fatores ocupacionais. Então, muitas são substâncias conhecidas, né? Utilizadas no meio industrial, que são substâncias que desencadeiam a asma. Período pré-menstrual, então por redução da progesterona, outros desencadeantes, aí, hiper e hipotireoidismo. Estresse também é considerado um desencadeante da asma, segundo o Harris. Bom, aqui é a patologia, né? Então a asma, a sua patologia está relacionada com um grande processo inflamatório que acontece nas vias aéreas desses pacientes. Então, a mucosa vai ficar bastante infiltrada por linfócitos, por neutrófilos. Ocorre um processo de espessamento da membrana basal, né, por causa de uma deposição de colágeno subepitelial. Então, lembrando que é uma inflamação crônica das vias aéreas. Então, o processo de regeneração também acontece o processo ali de espessamento, deposição de colágeno. Essa inflamação e esse processo de regeneração predominam nos brônquios, embora outras áreas das vias aéreas possam ser acometidas, né? Então, os macrófagos, eles participam do processo de desencadeamento, né? Então eles recebem os antígenos, né, que são fagocitados no epitélio. A gente vai ver melhor sobre isso. Você tem uma grande liberação de citocinas, uma grande atração de células inflamatórias, né? Então, por um mecanismo dependente de IgE. Então, esses pacientes, então aqui você tem o epitélio, né? E aqui você tem uma célula dendrítica que fagocita um antígeno, um alérgeno, no caso aqui o pólen, apresenta componentes aqui ao linfócito, e esse linfócito desencadeia uma resposta com participação do anticorpo IgE. Então, aqui a secreção de IgE com ativação de mastócito, né, com recrutamento de eosinófilos. Então, um processo inflamatório desencadeado por um alérgeno, né? E aqui, outra imagem também, né, quando acontece esse processo inflamatório, você tem outros mecanismos envolvidos, né? Então, uma intensa produção de muco pelas células do epitélio, também estimulados por substâncias liberadas pelo mastócito. Então, tem uma grande produção de muco. Você tem um desprendimento do epitélio quando existe essa inflamação, e esse desprendimento do epitélio faz com que os antígenos entrem mais em contato com essas células, inclusive com o nervo aferente vagal, sensível para alguns antígenos. E esse nervo, ele é responsável por desencadear aqui uma resposta broncoconstrictora, né? Ops, saiu. Então aqui você tem o aferente levando uma mensagem da presença de antígenos. Aqui ele está fazendo uma broncoconstricção, né? Então o mastócito também vai estimular essa resposta vagal. Você tem um aumento da permeabilidade vascular com edema de vias aéreas, né? Então, mais uma série de substâncias que são secretadas, né? E tudo isso coopera para que haja esse processo inflamatório intenso, com produção de muco, com edema, com infiltrado inflamatório, com broncoconstricção e por aí vai, né? Bom, então algumas interleucinas são importantes. Então, a histamina, a prostaglandina, mas os leucotrienos cisteínicos estão envolvidos na terapêutica. Então, os leucotrienos são interleucinas envolvidas nessa inflamação que acontece nas vias aéreas, no caso, especialmente na contração das vias aéreas, no aumento no extravasamento da microcirculação, na secreção de muco, né? Então, um dos fármacos ou uma das estratégias terapêuticas é bloquear os receptores de leucotrienos.
Você tem também aí uma grande liberação de NO, dióxido nítrico, também característico da inflamação, de modo que a fração de óxido nítrico, né, na expiração, ela pode ser medida, né, como forma de avaliar a adesão ao tratamento. Então, os corticosteroides inalatórios, que em geral eles diminuem a inflamação da asma, a gente pode avaliar se há adesão ao tratamento com esses corticoides através da eliminação na expiração de óxido nítrico. Um desprendimento do epitélio, como a gente viu, o epitélio ele tem uma função ali de barreira. Quando essa barreira é quebrada, os nervos sensoriais ficam mais expostos ali, mais contato ainda com os alérgenos. Fibrose subepitelial. Você tem também processos de hipertrofia e hiperplasia da musculatura lisa, angiogênese, broncoconstricção por vias colinérgicas, como a gente já viu, e o remodelamento. Então, os pacientes que não são bem tratados da asma, como esse processo de inflamação crônica, pode levar a um remodelamento irreversível, e a gente quer evitar esse remodelamento irreversível através do tratamento. Bom, fisiologia. Então, isso aqui é importante para a gente fazer o diagnóstico. Então, como você tem a broncoconstricção, o edema, a congestão e a obstrução intraluminar, então muitos pacientes têm tampões de muco, né, que começam a obstruir as vias aéreas. Então, você tem aí na espirometria uma redução do VF1, você tem uma redução da relação VF1-CVF, né, VF1 saindo aqui. Então, VF1 é o volume expirado, volume na expiração forçado no primeiro segundo, e aqui você tem o VF1 sobre o CVF, né, que é a capacidade vital forçada, né, então a relação VF1-CVF diminui, e também existe uma redução do fluxo expiratório de pico, FEP, né. Quando a asma é crônica, existe processo de remodelamento, ou quando está numa fase agudizada, os pacientes eles podem ter ali uma hiperinsuflação pulmonar, né, e aumento do volume residual, especialmente nas exacerbações agudas. Manifestações clínicas, como a gente já viu, sibilos, dispneia e tosse. Esses sintomas eles pioram à noite. Os pacientes eles podem ter um muco espesso de difícil expectoração, tá? Hiperventilação e uso de musculatura acessória, especialmente em crianças. Esses pacientes eles podem ter sintomas prodômicos, né? Então eles podem saber que eles estão começando a evoluir com uma exacerbação da asma, porque eles podem ter antes dos sintomas da asma aparecerem um prurido sobre o queixo, um desconforto entre as escápulas. E aqui você tem no exame físico, principalmente quando os pacientes eles estão sintomáticos, tem roncos difusos, mas em geral quando o exame físico é feito no paciente que está sob controle, o exame físico tende a ser normal. Bom, como é que a gente faz o diagnóstico? Então, o diagnóstico ele é feito através da espirometria, que é o exame que a gente vai utilizar. E na espirometria, a gente vai ver redução do VF1, mas essa redução ela é reversível, de modo que quando você dá um BAC, o que é um BAC? É um beta-agonista de ação curta. Então, esse beta-agonista de ação curta ele consegue reverter a broncoconstricção, né, acima de 12%. Então, você faz a primeira espirometria, verifica a obstrução, e aí você oferece lá esse beta-agonista, beta-2 agonista, 15 minutos depois verifica uma nova espirometria e observa uma reversibilidade de 12% do VF1. Ou seja, a asma é uma obstrução reversível, diferentemente da DPOC. Mas uma prova terapêutica com 2 a 4 semanas de corticoide oral, antes de repetir a espirometria, né, também pode ser utilizado para saber se é uma obstrução reversível. As imagens, em geral, quando os pacientes não são graves, o raio-x de tórax ele é normal. Quando é grave, pode ter aí hiperinsuflação pulmonar, e na tomografia computadorizada de alta resolução, a gente pode encontrar a presença de bronquiectasias. Os testes cutâneos eles são úteis para diferenciar a asma intrínseca, que é aquela asma em que o paciente ele não é atópico, ele não tem hiperprodução de IgE, da asma que é a mais comum,
que tem a ver com a alergia, né? Então, os pacientes podem apresentar testes cutâneos positivos para determinados alérgenos. Isso pode ser importante para evitar esses desencadeantes. Bom, é, não para fazer o diagnóstico, mas sim para acompanhamento, você pode avaliar a inflamação das vias aéreas através da fração de injeção de óxido nítrico, né? E o diagnóstico diferencial, né? Então, no exame físico, principalmente, quando você vê estridor localizado e sintomas de asma, você pode suspeitar de uma obstrução das vias aéreas por tumor ou edema. Então, na asma, esses sinais eles são difusos no tórax. Então, quando ele é localizado, sibilo persistente em uma área específica, você suspeita de outras doenças, de obstrução endobrônquica. A insuficiência ventricular esquerda, insuficiência cardíaca, ela pode causar sibilos semelhantes à asma. Só que, diferentemente do caso da asma, esses sibilos eles são acompanhados de estertores basais. Então, é uma diferença, né, em função da grande quantidade de líquido que pode haver ali na pleura. Esses pacientes com IVE, eles têm estertores basais, ou costumam ter estertores basais. A DPOC é uma doença obstrutiva que ela não é reversível, tá? Ela pode causar sintomas da asma, mas na espirometria ela não é revertida com broncodilatadores. Bom, como é que a gente, falando agora em terapia, quais são os princípios da terapia? Então, a terapia ela pode ser útil para reduzir os sintomas, para impedir o remodelamento, para permitir que o paciente possa fazer atividade física, que ele possa ter uma menor reatividade quando entrar em contato com os desencadeantes. Então, a gente pode tratar os pacientes de duas formas, é importante ter isso em mente. Então, a educação, né, a gente vai explicar para ele todo esse processo de como funciona o tratamento, ah, da importância de evitar os desencadeantes, né, de como reconhecer os sintomas prodrômicos. Mas o tratamento segue dois princípios. Você tem os broncodilatadores, que são fármacos que vão aliviar os sintomas. Então, eles atuam na musculatura lisa, né, que reveste os brônquios, e vão causar broncodilatação. Então, eles servem para reverter os sintomas, e embora os beta-agonistas possam ter uma ação sobre células inflamatórias, os broncodilatadores praticamente não têm efeito anti-inflamatório. E aí você tem três classes importantes, né, os agonistas de beta-2, os anticolinérgicos e até o filino. Outra forma é com tratamento controlador, que a gente vai utilizar nos pacientes que têm asma persistente. Os principais são os anti-inflamatórios, corticosteroides inalatórios, e os antileucotrienos também podem ser usados. Lembrando que a gente vai dar preferência a utilizar fármacos inalatórios para ter a menor predominância de efeitos sistêmicos. Bom, vamos começar pelos broncodilatadores, aqueles fármacos utilizados para aliviar os sintomas ou como um complemento ao tratamento controlador. Então, os beta-2 agonistas eles são broncodilatadores. Podem ser divididos em beta-2 agonistas de ação curta, que duram aproximadamente de 3 a 6 horas o efeito. E você tem os exemplos albuterol e etebutalina. Os beta-2 agonistas eles podem ser de ação longa, como o salmeterol e o formoterol, a duração maior de 12 horas. Então são todos inalatórios. No caso dos BAC, que são de beta-agonistas de ação curta, eles são usados especialmente nos pacientes que têm poucos sintomas, têm sintomas eventuais de asma, então eles vão lá e inalam aquele beta-block, aquele beta-agonista, né, de ação curta, e também na profilaxia, né, ou seja, antes do paciente que tem asma induzida por exercício, antes desse paciente fazer efetivamente a sua atividade física. Então pode ser usado como profilaxia da asma induzida por exercício físico. Os beta-agonistas de ação longa, quando você utiliza um BAC por muito tempo, você pode, por muitas vezes, em geral por mais de 2 vezes por semana, esses pacientes, eles na verdade podem substituir o de ação curta pelo de ação longa, né? Então, eles podem ser utilizados no controle junto com os corticosteroides inalatórios, né? Deixa eu voltar aqui.
como um tratamento auxiliar, né? Então a tolerância não atenua, então embora você tenha uma certa tolerância ao fármaco, mas ela não atenua o efeito broncodilatador dos beta-agonistas. Bom, os anticolinérgicos, então como a gente viu, os nervos colinérgicos, eles podem ter uma resposta vasoconstrictora, podem gerar uma resposta vasoconstrictora via acetilcolina, né? Então você tem os antagonistas de receptores muscarínicos, e esses antagonistas, então, eles vão reduzir essa broncoconstricção. E aí você tem o brometo dipratrópio. Ele é menos efetivo, tá, na broncodilatação. Em geral, a gente vai procurar utilizar os beta-agonistas. Mas eles podem ser utilizados aqui. Então, eles diminuem tanto a secreção de muco, tanto a broncoconstricção, né? Menos eficazes porque você tem uma série de mecanismos que causam broncoconstricção. Os anticolinérgicos são um desses fármacos que podem ser usados e atuam em um dos mecanismos, né? Então pode ser utilizado uma vez ao dia como um broncodilatador adicional, especialmente naqueles casos em que não há uma boa resposta aos beta-2 agonistas. Então, se você for usar na emergência, eles têm uma ação, um início de ação lento. Então, se você for usar na emergência na fase aguda, lembrar de associar a um beta-2 agonista que tem um efeito mais rápido. Bom, a telfilina é outro broncodilatador, mas que tem muitos efeitos colaterais. Ela é uma inibidora de fosfodiesterase, né, que é utilizada por via oral, né, e tem efeitos colaterais importantes, como náusea, vômito. Então é menos eficaz, a gente vai procurar utilizar outros broncodilatadores. A não ser que não haja uma boa resposta e a asma seja grave, a gente pode utilizar a telfilina por via oral como um broncodilatador adicional. E aqui a gente tem o tratamento controlador, né, que é aquele paciente que apresenta asma persistente, a gente vai fazer um tratamento basal. O mais importante é o corticosteroide, né, inalatório, que é um anti-inflamatório eficaz no caso da asma. O slide ficou saindo aqui. Então, vários efeitos, né, conhecidos dos anti-inflamatórios. Então, redução da contagem de eosinófilos nas vias respiratórias do descarro, reduz a contagem de linfócitos T, bloqueiam vários genes associados à inflamação, reduz a produção de citocinas, quimiocinas, ou seja, vão reduzir a atração por células inflamatórias, vão reduzir a ativação de células inflamatórias, diminui o extravasamento de líquido. Então, qualquer gravidade pode ser utilizado, tá? É, e eles vão reduzir ali a hiperreatividade da asma, também as crises noturnas. Bom, então eles melhoram parâmetros aqui da espirometria e também melhoram os sintomas da asma. São o tratamento de escolha para grande parte dos pacientes. E eles também são utilizados para prevenir as alterações funcionais. Então, para prevenir que haja uma remodelação nesses pacientes. Então, na asma persistente, a gente começa com um, um corticosteroide inalatório e, se não funcionar, a gente vai associar esse corticosteroide, a um beta-agonista de ação longa, né? Efeitos colaterais, especialmente disfonia e candidíase oral, já que ele é inalatório. Mas os estudos mostram que ele não retarda o crescimento nas crianças e, em geral, não causa osteoporose em adultos. Bom, mas na asma grave pode não haver resposta aos corticosteroides inalatórios. E aí você tem corticosteroides sistêmicos quando a asma grave está agudizada, hidroxicortisona e metilprednisolona, né, por via intravenosa, embora a via oral também possa ser utilizada com eficácia nesses casos de emergência. E na via oral você tem ciclo de prednisolona de 30 a 45 mg por dia por 5 a 10 dias naqueles pacientes que está difícil manter o controle da asma, então você pode reduzir essas crises fazendo um tratamento de alguns dias com ciclo de prednisona. Embora alguns pacientes precisem de um tratamento sistêmico de longa duração. Efeitos colaterais a clássica síndrome de Cushing, né? Então, RAS, DM, obesidade, catarata. E nos pacientes que utilizam o tratamento a longo prazo de corticoides sistêmicos, né? Aqueles pacientes que só têm bem bom controle com esses fármacos, você monitora a densidade de massa óssea, porque esses corticoides eles podem levar ali uma maior incidência de osteoporose.
Os antileucotrienos, eles também são utilizados, né? São bloqueadores de receptores de leucotrienos cisteínicos, né? Eles bloqueiam aqui os receptores de cis-LT1, né? Especialmente o montelukast, o zafilurcast. Então, eles vão, como os leucotrienos são broncoconstrictores, bloquear os receptores de leucotrienos reduz essa broncoconstricção, né? Mas eles também, ó, eles causam, esses leucotrienos também causam extravasamento microvascular e aumentam o nível de inflamação eosinofílica, né? Então, infiltração por eosinófilos. Mas eles são menos eficazes em relação os corticosteroides inalatórios, tá? Então, menor eficácia, mas por via oral, 1 a 2 vezes por dia. Mas você vai utilizar, desculpa, quando não houver um bom controle com corticosteroide inalatório. Outros tratamentos, então você tem imunomoduladores de metotrexato, ciclosporina, azatioprina, ouro, também gama-globulina intravenosa, né, mas não tem bom benefício a longo prazo e você vai associar, claro, quando não há boa resposta aos corticosteroides inalatórios, né, com ou sem associação ao beta-agonista de ação longa. Anti-GE, ou aqui o omalizumab também pode ser utilizado, né? Mas esses pacientes, para utilizar esse fármaco, eles precisam estar com uma fase específica de IgE, então não é a maioria. Bom, como é que se faz o manejo aqui da asma crônica, né? Então, você tem aqui, olha só, você faz o diagnóstico com a espirometria e vai evitar os fatores desencadeantes. Bom, o que vai te ajudar também na avaliação, além da fração expirada de óxido nítrico, é a avaliação dos sintomas. Então a gente espera que esses pacientes eles melhorem dos sintomas quando comecem a fazer o tratamento. Na asma leve intermitente, ou seja, aquele paciente que eventualmente 1 a 2 vezes por semana tem sintomas de asma, você pode usar um beta-agonista de ação curta durante os sintomas, até 2 vezes por semana. Quando passa de 2 vezes por semana, aí já é interessante que você comece a utilizar o tratamento controlador, que é feito com um corticosteroide inalatório 2 vezes por dia. Pode ser 200 microgramas de dipropionato de beclometasona ou equivalente. E você pode abaixar a dose conforme observar que está sendo eficaz, né? Então, até uma dose mínima de corticosteroide inalatório, lembrando que existem efeitos colaterais. Se o corticosteroide inalatório em dose baixa não for suficiente, você mantém a dose do corticosteroide e associa um beta-agonista de ação longa, tá? E se for grave ainda, se não está conseguindo resolver, você pode aumentar a dose do corticosteroide inalatório ou então pode associar uma teofilina ou um bloqueador de leucotrienos. Então, basicamente, a maioria dos pacientes vai estar nesse grupo aqui, né? Então, a gente espera controlar com corticosteroide inalatório, né? Mas se não, a gente pode associar um beta-agonista ou então uma teofilina ou bloqueador de leucotrienos. Bom, no caso da asma aguda grave, ou seja, aqueles pacientes que têm asma crônica e agudizaram, entraram numa crise, procuraram emergência, eles podem apresentar aí constricção no peito, dispneia intensa, sibilo, cianose, hipoxemia na gasometria, pode evoluir com insuficiência respiratória. Então, no tratamento, a gente vai ofertar oxigênio para tentar manter a saturação acima de 90%. A gente faz uma nebulização com beta-agonista de ação curta, tá? E se houver insuficiência respiratória, a gente pode utilizar um beta-agonista intravenoso, né? E a intubação profilática. Anestésico, a gente usa o alutano, mas o sedativo ele é contraindicado, porque ele pode piorar essa respiração, né? Essa digamos, essa troca gasosa do paciente, né? Pode causar depressão respiratória. Então, por que os pacientes agudizam? Geralmente é porque não aderem ao tratamento. Claro que tem pacientes e pacientes, mas eles podem não ver benefícios ou não utilizar bem os corticosteroides inalatórios e aí acabar não tendo um tratamento eficaz. Ou então, outras causas de agudização é o uso de beta-bloqueadores, inibidores de COX, período pré-menstrual, hiper e hipotiroidismo que dificultam a adesão ao tratamento. Bom, então essas aqui são as referências utilizadas. Muito obrigado por você ter assistido essa aula e se você gostou, deixa seu like.